Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar agora uma parte importante da física térmica, né, onde a gente encerra nosso conteúdo de física térmica aí. E é uma das partes que eu acho mais interessantes, uma parte que eu gosto muito, sempre gostei muito desse conteúdo aí, tá? Que é termodinâmica. Então nós vamos começar agora, né, a introdução à termodinâmica com transformações gasosas. Tá? Então nós vamos ver os tipos de transformações gasosas específicas que tem. Tá? Que no caso são a isotérmica, a isométrica, a isobárica e a diabática. A gente vai ver essas transformações gasosas que acontecem aí, tá? São transformações específicas e depois, né, com base nessas transformações a gente vai poder estudar mais, compreender mais, né, os fenômenos termodinâmicos aí. E na termodinâmica a gente vai ver muito funcionamento de motores, né? Então a gente vai aprender como é que funciona os motores de combustão interna, os motores automobilísticos, os motores de avião, motor a jato, motor de foguete. Então é uma parte tecnológica que eu gosto de frisar bastante. Então a gente vai falar muito de rendimento de motores, conversão de energia. Então termodinâmica traz muita coisa legal, muita discussão interessante, né, que envolve muita coisa aí sobre energia, sobre tecnologia, tá? Então nós estamos entrando agora na termodinâmica, mas antes da termodinâmica a gente vai ver um conteúdo aí, uma parte introdutória chamada transformações gasosas, porque na verdade o que ocorre nos motores, né, são transformações gasosas. A termodinâmica o que é? É a conversão do calor em movimento, né? Como que as trocas gasosas geram movimento. Termodinâmica, dinâmica, né? Movimento através de trocas térmicas, através de temperatura, tá? Então nós vamos começar aí a ver, né, gradativamente o conceito de gás ideal, um pouquinho lá de alguns conceitozinhos relativos à estequiometria, né, que nós vamos ter que ver estequiometria de gás, né, número de moles, mas isso aí eu não vou aprofundar, que geralmente isso a gente vê na química, tá? Número de moles, massa molar, né? Como a gente vê isso aí também para gases, né? Então, mas eu não vou entrar em detalhes. Equação de Clapeyron, não vou entrar em detalhes, tá? Eu vou passar ali, frisar alguns detalhes importantes, mas não vamos fazer continha, né, envolvendo o número de moles, massa molar e coisa e tal, tá? Pessoal, quando nós trabalhamos com termodinâmica, a gente trabalha com gás, tá? A gente vai ver que depois, um pouco mais para frente lá, já dentro das leis da termodinâmica, né, que as tais máquinas térmicas, elas funcionam com ciclos a gás, tá? Por exemplo, os motores movidos a gasolina, os motores de combustão interna são motores movidos a gás, né, aos gases gerados aí pela queima da mistura de ar com gasolina, mistura de ar com álcool, né, a queima do diesel, né? Então, na verdade, são gases que se expandem no cilindro e empurram, né, o que a gente chama de pistão êmbolo. Tá? Então, esses motores que a gente conhece aí, automobilístico, motor da tua moto, motor a jato, motor de foguete, são motores que funcionam através de ciclos gasosos. Funciona com gás, tá? Funciona com gás. Tem ali o seu fluido de trabalho como sendo um gás. Então a gente vai falar um pouquinho de gás, características de um gás, o tal do gás ideal, né? Para lá na frente, na termodinâmica, né, a gente vai trabalhar com ciclos gasosos. A gente vai ver que as máquinas térmicas, né, o ciclo de expansão, de contração, de movimentação, né, de êmbolo, de cilindro, ocorre através de transformações gasosas, o gás se expandindo por absorver calor, né, o gás se contraindo, diminuindo de volume pelo resfriamento, coisa e tal. Tá? Então, primeiro, o que é um gás? Gás é um estado físico da matéria onde as moléculas têm maior energia e grau de liberdade. Nós temos aí, né, três estados físicos mais conhecidos, que nós trabalhamos aí, né, na física, eventualmente na química, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Esses três estados são bem conhecidos, mas temos outros estados aí que envolvem, né, envolve variações de energia um pouco maior, né, um estado de muito baixa energia e um estado de maior energia. Nós temos também o condensado Bose-Einstein, que é um estado da matéria, nós temos o plasma, que é um outro estado da matéria, tá? Mas nós estudamos assim o que a gente estuda, né, a nível de ensino médio, na calorimetria, na termodinâmica, né, é o gás, né, esse estado de matéria. Então nós temos aí, né, os nossos estados
comumente encontrados aí, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Nós vamos estudar agora um pouco dos gases, tá? Então, o que é o gás? Bom, o gás é um estado da matéria, né? Um estado onde as moléculas ou átomos, dependendo se o gás é monoatômico, se o gás, né, é um gás molecular, é onde as partículas têm maior grau de liberdade, têm maior movimento, né? Onde as moléculas não interagem tanto uma com a outra, tá? Onde as moléculas têm maior nível de rotação, de translação, né? Então, tem maior energia, tá? Nós sabemos que o estado sólido é o estado onde os átomos moléculas têm menor energia, eles estão mais calminhos, mais agrupados, né? Uma forma mais compacta, mais organizada. O estado líquido já é um estado intermediário, as moléculas já têm um certo grau de liberdade, mas ainda elas estão, né, com um nível de coesão grande. E o estado gasoso é um estado onde as moléculas, né, átomos ou moléculas já estão no nível maior de energia, né, com maior grau de liberdade, né, as moléculas já conseguem executar movimentos maiores, né, independente da interação com as outras moléculas, tá? Então isso é um gás. Então um exemplo de gás, né, o ar é uma mistura de gases, uma mistura homogênea de gases, né, o vapor, né, o pré-gás, água, né? Tá? Então, o gás é quando a gente tem as moléculas soltas aí. E quais são as características de um gás? Características de um gás, pessoal. O gás ele não tem volume próprio, né? Ao contrário do líquido e do sólido, o sólido ele pode ter um volume próprio independente do recipiente. Os líquidos, o volume, o formato dos líquidos é dado pelo recipiente. E o volume do gás é o volume total do recipiente. Tá? Então, se eu botar um gás num cilindro fechado, ele vai ocupar o volume todo daquele cilindro. Tá? Se a tua casa estiver totalmente fechada, hermeticamente fechada, né, o ar que está dentro está ocupando todo o espaço, todo o volume. Né? Então, o volume do gás é igual ao volume do recipiente que o contém. Nós temos aqui umas gifzinhas, né, mostrando mais ou menos como é que seria, né, o comportamento das moléculas dentro do recipiente. Então, observe que as moléculas já têm um maior grau de liberdade, elas interagem pouco uma com a outra. Em uma situação ideal, no caso ideal, a gente vai ver que elas nem podem interagir uma com a outra, né? Como se uma molécula se movimenta como se a outra molécula da mesma massa de gás não existisse. Tá? Então a gente vai ver depois isso no gás ideal. Vai existir alguma interação entre elas? Tem alguma interação, sim, claro que sim. Tá? Mas existem condições onde essa interação pode depois se tornar, né, suficientemente próxima de um gás ideal. Tá? Mas então o que a gente tem que saber agora? Que no estado gasoso, as moléculas ou átomos que compõem o gás têm um maior grau de liberdade desse, né? Então é um estado de matéria onde a gente tem um maior grau de liberdade das moléculas, né, e onde o material, nesse estado gasoso, ocupa todo o volume do recipiente. Tá? Então a gente está vendo aqui, né, vamos supor que esse quadrado aqui seja um recipiente, né, e as moléculas estão ocupando ali, se movimentando em todo, né, ocupando todo o volume interno ali do recipiente. Tá? Outra característica, alta compressibilidade. Tá? Um sólido tem compressibilidade? Tem, muito pouca, mas tem. Tá? O líquido tem pouca compressibilidade também. O gás tem altíssima compressibilidade, pode ser muito compressivo, a gente pode reduzir muito o volume dele, né? À custa do aumento de pressão e temperatura eventualmente. Tá? Como é que a gente pode comprovar isso? Você pega, né, pega uma seringa de injeção aí, você enche a seringa de água, enche ela de água, até a parte de cima, até o final do êmbolo, né? Se for uma seringa de 5 ml, puxa a água até os 5 ml, até o finalzinho, enche a seringa, tampa o buraquinho lá da seringa e aperta. Tu vai ver que tu não vai conseguir, né, descer muito o êmbolo. Tá? Você não vai conseguir comprimir aquela massa de água. Agora você, né, seringa vazia, você puxa o ar até em cima, tampa ali a entradinha da seringa e você aperta. Você vai ver que você vai conseguir reduzir bastante o volume do ar. Você vai conseguir comprimir bastante o ar dentro da seringa. Né? O êmbolo vai descer bastante. Porque o ar é um gás e o gás possui alta compressibilidade. Onde você consegue comprimir bastante, reduzir bastante o volume. Tá? Reduzindo o volume do recipiente, você reduz o volume de gás.
Então depois nós temos aí, né, volume variável de acordo com a temperatura e pressão. A gente vai ver depois no decorrer de nossas explicações que o gás ele pode aumentar de volume, ele expande quando ele é aquecido, né? Ele expande quando é aquecido, ele aumenta de temperatura quando ele é comprimido, tá? Então, se eu comprimir um gás, eu aumento a sua pressão interna, né? Se eu aquecer um gás, eu vou aumentar o seu volume. Tá? A gente vai ver algumas situações. Então, né, o volume de um gás vai depender da pressão e da temperatura, tá? Então, né, voltando aqui o exemplo da seringa, se eu encher a seringa de ar e comprimir, né, eu estou metendo pressão ali em cima do êmbolo, a gente reduz o volume. Tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, uma seringa de vidro que resiste à temperatura, puxa ar, tampa ali a entradinha da seringa, tá? Então pega uma seringa de vidro temperado, uma seringa, né? E eu não sei, uma seringa laboratorial no caso, né? Você puxa ar até a metade, tampa ali a entradinha da seringa e aquece, bota a seringa no fogo, bota o corpo da seringa em contato com uma fonte térmica. Você vai ver que o êmbolo vai subir sozinho. Por quê? Porque o ar lá dentro vai se aquecer, ele vai expandir. O ar quente ele tenta aumentar o seu volume. Tá? A gente vai ver, isso são coisas já importantes lá na termodinâmica, aumento de volume com temperatura, diminuição de pressão e aumento de temperatura com, né, com uma variação de volume. Então, né, eu posso, o volume do gás ele pode ser variável aplicando pressão ou aplicando temperatura, certo? Então essas são 3 características, temos outras, essas principais que a gente tem que ter em mente aqui. E nós vamos trabalhar com a ideia, na verdade, de gás ideal. As equações termodinâmicas funcionam bem para os gases ideais. A gente viu que o ar é um gás real, né? O ar é um gás real, gás carbônico, né? O ar é uma mistura de gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, os gases nobres, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? Esses são gases reais. E os gases reais, as moléculas interagem um pouco entre si, né? Tem algumas, elas têm um certo grau de interação ali, tá? E nós trabalhamos com a ideia de gases ideais, tá? As equações da termodinâmica trabalham com a ideia de gases ideais. A gente vai ver quais são as principais características de um gás ideal, tá? Então, mais para frente a gente vai ver as equações lá, algumas equaçõezinhas bem simples que a gente utiliza na termodinâmica. E essas equações elas funcionam, né, levando em conta sendo o fluido de trabalho um gás ideal, ciclos de gases ideais. A gente vai ver depois que as máquinas de Carnot trabalham com gases ideais. E a gente pode aproximar máquinas reais, né, os gases que vão trabalhar em máquinas reais, em certas condições, a gases ideais. Tá? Então a gente pode fazer aproximações, tá? Aproximações razoáveis aí. Então vamos lá. Então, gás ideal e as variáveis de estado. O gás ideal, né, é um gás, é um modelo de gás que pertence à chamada teoria cinética dos gases, né, que explica aí a movimentação das moléculas, a energia das moléculas, a pressão dos gases. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes na teoria cinética dos gases agora, porque o nosso foco aí é uma parte introdutória à termodinâmica. Tá? Mas a teoria cinética dos gases é uma coisa bem interessante. Ela explica, por exemplo, né, por que um gás pressiona, né, exerce uma pressão interna no recipiente. Certo? Explica como é que as moléculas interagem, as energias que as moléculas devem adquirirem. Tá? Então nós temos aí coisas bastante interessantes. Características de um gás ideal. O tamanho da partícula é desprezível em relação à distância média das moléculas. É uma coisa que eventualmente a gente pode não observar num gás, né, num gás real, né, um gás de alta massa molecular, né, um gás aí com moléculas orgânicas, né, carboidratos, por exemplo. Carboidratos não, hidrocarboneto, tá? Então, a primeira característica de um gás ideal é que as moléculas são muito pequenas em relação à distância entre elas, tá? Então nós temos moléculas com uma certa distância, né? Então a distância média entre o movimento de duas moléculas, a distância média entre elas é muito maior do que em relação ao tamanho das moléculas. Então, como se as moléculas fossem pontinhos, né? Pontos muito pequenos.
muito pequenos em relação à distância entre elas. Uma das características aí dos gases ideais. Outra, as partículas não interagem entre si. Uma partícula não enxerga a outra, uma partícula passa pelo lado da outra como se a outra não existisse. Ou seja, num gás ideal tu não vai ver uma partícula, né, uma molécula desviando a trajetória da outra. Tá? Isso não acontece no gás ideal. O choque entre as partículas e essas com as paredes do recipiente é do tipo elástico. Tá? Pode acontecer então das partículas chocarem-se entre si e as moléculas ou átomos chocarem-se ao recipiente na parede interna do recipiente onde elas estão contidas, mas esse choque é do tipo elástico. O que seria um choque elástico? Um choque elástico é um choque onde não há perda de energia, não há perda de velocidade. Vamos supor o seguinte, você pega uma bolinha, joga na parede, tu joga a bolinha está a 80 km por hora, bate na parede. E ela volta para trás com 80 km por hora, ou seja, não houve perda de energia, A energia cinética que a bolinha tinha não foi, né, dissipada na forma de temperatura e calor. Ela bateu 80 km por hora e voltou com a mesma energia cinética para trás. Choque perfeitamente elástico. Um exemplo, mecânico. Mas que na teoria cinética dos gases na teoria aqui, na ideia das características de gás ideal, é uma característica aqui onde uma molécula bate no recipiente e volta com a mesma velocidade, ou duas moléculas se batem, duas partículas se batem, né, ricocheteiam, uma vai para um lado, uma vai para outra, mas não há perda de velocidade, então não há perda de energia cinética, certo? Gases reais podem ser aproximados por gases perfeitos em altas temperaturas e baixas pressões. Como assim? Então eu posso pegar, né, por exemplo, um plasma, eu posso pegar um gás real, né, eu posso elevar a temperatura desse gás aqui e baixar a pressão interna dele, né, diminuir o número de moléculas dentro do recipiente. Porque quais são as características que a gente vai ter fazendo isso com um gás real? Se eu pegar um gás real e aumentar muito a temperatura, o gás vai ganhar muita energia. As moléculas vão ganhar muita velocidade. Tá? Então, se elas têm muita velocidade, a interação entre as outras moléculas é menor, porque está muito rápido, elas interagem pouco. Tá? Elas não param para conversar, não diminuem a velocidade para trocar ideia. Então, uma molécula passa para outra com muita velocidade. E se eu diminuir a pressão, eu estou diminuindo a quantidade de moléculas ali dentro. Né? Eu estou dando mais espaço para as moléculas se movimentarem. Então, se eu baixo a pressão e aumento a temperatura, eu aproximo muito. Né? Um gás real pode assumir, né, se aproximar de um gás ideal. Porque se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia das moléculas. Se eu diminuo a pressão, eu dou mais espaço para as moléculas se movimentarem. Então, se as moléculas se movimentam com mais espaço, a probabilidade delas interagirem é muito menor. Então, eu pego um gás ideal aí, por exemplo, pego o gás hidrogênio, oxigênio, aqueço e diminuo a pressão. E a gente encontra isso dentro aí, por exemplo, de lâmpadas, né, fluorescentes no estado de plasma, né, onde eu tenho ali baixas pressões e altas temperaturas. As moléculas têm muita energia, muito espaço para se movimentar, elas não interagem. Tá? Então, quatro características, né, principais e três características principais, né, e como eu posso fazer com que um gás real se aproxime de um gás ideal. Então a gente trabalha com essa ideia, né, de gás ideal, que tem essas características aí, né, essas três primeiras citadas. E eu posso aproximar um gás real de um ideal, né, expondo esse gás a uma alta temperatura e baixando a sua pressão. Né, o gás ganha muita energia e mais espaço, espaço livre para se movimentar. Né, então a probabilidade de interação entre as moléculas se torna muito baixa. Beleza? Pessoal, variáveis de estado. Todo gás em um sistema termodinâmico, né, um sistema termodinâmico é um sistema onde um gás vai executar trabalho, um gás vai gerar movimento. Tá? Então, todo gás no sistema termodinâmico, ou seja, um sistema onde o gás vai fazer algum movimento, ele vai executar algum trabalho, ele pode ser caracterizado por suas variáveis de estado. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito com a ideia de variáveis de estado. E quais são as variáveis de estado? Quais são as grandezas físicas que vão influenciar no estado de um gás? Então nós temos aí três variáveis de estado: temperatura, pressão e volume. Essas três grandezas aí, né, é que vão
dizer em que situação, em que estado vai se encontrar um gás. Se eu tenho um gás numa temperatura muito alta, eu tenho, por exemplo, dois gases com a mesma pressão e mesmo volume, mas o outro está numa temperatura mais alta, já está no estado, né? Nós já está no outro estado, tá? Então isso vai ditar o que? Isso vai ditar o comportamento de um gás, a temperatura, a pressão e volume em que um gás é submetido vai determinar, né, como que ele vai se comportar, né, as trocas de calor que ele vai fazer com o ambiente, né, com o meio externo, tá? Então a gente sempre vai descrever como que um determinado volume de gás se encontra através da temperatura dele, da pressão dele e do volume onde ele está contido. Então volume, pressão e temperatura, e vamos dizer como é que está aquele gás. Vamos caracterizar, vamos identificar uma massa de gás num certo momento. Tá? E eu variando temperatura, pressão, volume, eu já saio de um estado e vou para o outro. Mexi numa dessas variáveis, eu mudo o estado de um gás. Então esses três estados nada mais é do que dizer como que aquele gás está naquele momento, né? Caracterizar, identificar aquela massa de gás que vai ou não executar trabalho, que vai sofrer trabalho. Tá? Então a gente usa para identificar um volume de gás, né? Uma massa, uma amostra de gás em um sistema termodinâmico através da sua temperatura, pressão e volume. E a gente vai trabalhar muito com a ideia de temperatura, pressão e volume. As quatro transformações gasosas particulares vão ser variações na temperatura, na pressão e no volume. Só um momento. Certo, pessoal? Então, não se preocupe que a partir de agora a gente vai falar muito em variáveis de estado. Temperatura, pressão e volume. São as variáveis, são os estados, né? São as grandezas físicas que vão relacionar, que vão identificar um gás num determinado momento, num processo termodinâmico. Tá? Então vamos lá, para frente. Sempre, deixa eu carregar tudo já aqui, pessoal. Sempre que um gás sofre uma modificação em pelo menos uma das suas variáveis de estado, dizemos que o gás sofreu uma transformação gasosa. Então, se eu tenho uma determinada massa de gás, ele sofreu um aumento ou diminuição de pressão, ele sofreu um aumento ou diminuição de volume, né? Ele sofreu um aumento ou diminuição de temperatura, a gente diz que ele passou por uma transformação gasosa. Ele foi de um estado 1 para um estado 2. Tá? Modificou uma daquelas variáveis, pelo menos, nós já temos aí uma transformação gasosa. A gente vai ver depois que os motores funcionam, né? Os motores funcionam com base nas transformações gasosas, com base nas modificações dessas variáveis de estado. Tá? Isso é importante compreender. Então, transformação gasosa, tem dois exemplos aqui. Ó. Eu tenho uma compressão aqui, ó, né? Uma diminuição de pressão com aumento de volume. Está vendo aqui essa bolinha? Ela está subindo e está descendo. Volume está diminuindo e pressão aumenta. É a mesma coisa. Aqui a gente vai trabalhar muito com a ideia de pistão e êmbolo. Tá? O que é um pistão e êmbolo? É o que nós estamos vendo aqui nessa figura. É um recipiente onde eu tenho uma parede móvel. Tá? Então, pistão e êmbolo é o princípio de função, é um motor rudimentar, é um êmbolo, né? Um pistão e um êmbolo. Pistão é o recipiente onde o gás pode sofrer uma expansão, uma concentração onde o gás vai variar, vai ter a sua variável de estado modificada. E o êmbolo é o que vai sofrer a movimentação em função da transformação gasosa que o gás está passando. Então aqui nós temos, né, um sistema êmbolo. Então êmbolo é essa partezinha amarela aqui que movimenta. O recipiente é o pistão e aqui dentro eu tenho o meu fluido, meu gás, né, que no caso eu estou diminuindo o volume. Quando a bolinha vai para cá, diminui o volume. E quem que aumenta? Aumenta a pressão. A bolinha sobe e aumenta o valor de P. Né, ó. Volume alto, pressão baixa. A bolinha está subindo. O que está acontecendo com a pressão? Está aumentando. Ó. Se volume grande, desço o êmbolo, a pressão dentro do gás aumenta. A pressão aumenta aqui. Então está subindo a pressão. Aqui, por exemplo, eu tenho um gás, né? Um gás confinado aqui, um gás confinado. Eu aqueço esse gás, eu aqueço esse êmbolo, o gás aumenta de temperatura. A gente vai ver que quando o gás aumenta a temperatura, ele expande. E quando expande, ele empurra o êmbolo. Tá? Você pode fazer essa brincadeira fácil.
creio aí que funciona. Você pega uma seringa normal aí de injeção, mais volumosinha, tá? Puxa um pouquinho de ar e fecha o biquinho dela. Puxa o ar até a metade e fecha, né, o bico dela. Só que o êmbolo tem que ser levinho, né? Não vou pegar aquela seringa, né? O êmbolo muito pesado, uma seringuinha aqui. Aquela seringuinha que tem uma borrachinha preta, que tem um vedantezinho preto, que até ela tem um êmbolo mais solto. Tá? Puxa até a metade de ar, fecha o bico, né? E tenta botar assim na água quente, de alguma forma, né? Bota na água quente, você vai ver o que? O êmbolo vai mexer, ele vai sair para fora. Porque o gás ali vai absorver calor e vai expandir, vai empurrar o êmbolo para fora. Então é isso que acontece. Ó, aqui o gás está fazendo? Está empurrando o êmbolo, está executando o trabalho. Isso aqui já é um motor. Isso aqui, né? Essa expansão gasosa é um motor, né? É um motorzinho que ele só faz um movimento, só de empurrar, né? O motor tem um trabalho útil, ele tem que empurrar, né? A haste que está ligada ao êmbolo, está aqui o meu êmbolo, está aqui a minha haste. Então, o motor para fazer um trabalho útil, né? Um trabalho mecânico útil, ele tem que empurrar e puxar, empurrar ou puxar, ou pelo menos um puxa e no outro ciclo outro empurra, né? Tem que ter um movimento vai e volta, um movimento variável que possa ser convertido em movimento circular, por exemplo, para rodar alguma coisa, tá? Mas aqui eu já tenho um motorzinho onde tem um gás ali dentro, ó, ele está aquecendo, está expandindo, está empurrando o êmbolo. É a mesma coisa que você fazer experimento. Pega uma seringa, puxa até a metade de ar, fecha bem fechadinho o biquinho da seringa e mergulha em água quente. Você vai ver que o êmbolozinho da seringa vai subir. Por que ela vai subir? Porque o gás ali dentro vai estar se expandindo e vai empurrar, ele vai estar aumentando o volume, tá? É uma transformação gasosa, vai ter aumento de volume, aumento de pressão e aumento de temperatura também, tá? Na verdade vai ser uma transformação ali isobárica, tá? Porque a pressão vai ser constante. Depois a gente vai ver o que é uma transformação isobárica, não se preocupe. Pessoal, aqui tem um adendo, né? Isso aqui eu não vou entrar a fundo porque esta parte aqui você vai ver em química. Isso aqui nós vemos em química. Depois, se você quiser que eu resolva, eu vou deixar um exercício aqui, uma atividade aqui em aberto. Eu não vou resolver, mas depois, se vocês quiserem, né, se alguém quiser que eu resolva, se manifeste, eu faço uma videoaulazinha mostrando como é que eu resolvo isso aqui. Mas isso aqui é estequiometria, você vê em química. Então eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá? Número de moles, massa molar, né? A gente vê isso aí em estequiometria. E quando nós trabalhamos com gases, a gente vê também estequiometria de gases, né? Então, eventualmente a gente se aprofunda aqui. Mas o nosso foco não vai ser essa parte de estequiometria. Vamos deixar isso ali para prof de química ou para o prof de química, tá? O que a gente vai apenas salientar aqui? Né, que a gente tem uma grandeza fixa chamada mol, que no sistema internacional é a quantidade de matéria. Então, mol refere-se à quantidade de matéria, unidade de medida de matéria, tá? Mol. E nós temos a ideia, né? Número de Avogadro, vocês vão ouvir falar também número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? É o número de átomos e moléculas que estão contidas em um mol de um material, tá? Em um mol de material. Você pega, por exemplo, aí, então esse número de Avogadro, né, é uma constante, 6,02 vezes 10 na 23, então é um número bastante grande, é 6, deslocar 23 casas depois da vírgula, então é um número que está na ordem dos quintilhões, se não me engano, tá? Por exemplo, você pega a água, qual é a massa molar da água? Massa molar da água. Primeiro, a massa molar de hidrogênio é 2 gramas por mol. Do oxigênio, né, se eu não me engano, aí me fugiu, acho que é 16 gramas por mol. Tá, 16 gramas por mol. 16 gramas por mol. Então a água tem 16 gramas por mol. 18 gramas por mol. 2 gramas por mol de hidrogênio mais 16 gramas por mol de oxigênio, soma tudo. Então, né, a água tem uma massa molar aí de 18 gramas por mol. Ou seja, 18 gramas de água tem 1 mol de água. 18 gramas de água tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, tá? Então a massa molar, 1 mol de água, né?
O moleculograma da água é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Se eu somar a massa de todas essas moléculas de água, vai dar 18 gramas. Então, em 1 mol de água, nós temos 18 gramas de água, ou 6,02 vezes 10 a 23 partículas, moléculas de água. Tá? Então, em gases também, eventualmente, a gente trabalha com a ideia de número de moles. Tá? Número de moles é massa dividido pelo mol. Massa da amostra dividido pela massa molar da amostra. Tá? Então, massa da amostra, massa molar. Por exemplo, né? Se eu tiver 18 gramas, uma massa de 18 gramas de água, a massa molar da água também é 18, então eu vou ter 1 mol de água, ou seja, número de moles. Se eu tiver, por exemplo, aqui 36 gramas de água, em 36 gramas de água, quantos mols de água eu vou ter? Eu vou ter aqui 36 gramas de água, dividido pela massa molar da água, que a gente já sabe que é 18 gramas. 36 por 18 dá 2. Então, né, qual é o número de moles presente em 36 gramas de água? 2 moles, tá? Então a gente tem a ideia aí de número de moles e massa molar. Beleza? E nós temos, né, a primeira relação, a gente vai ver que essas variáveis de estado estão relacionadas. Pressão, volume e temperatura estão relacionadas. Então a primeira equação que relaciona essas grandezas, né, uma relação muito importante aí, que é chamada equação de Clapeyron. Tá? Nós temos lá na lista de atividades, eu botei umas 2 atividades que você vai tentar fazer utilizando a equação de Clapeyron. Clapeyron, não sei a pronúncia, tá? Mas essa equação aqui, onde eu tenho pressão vezes volume igual a N, número de moles, né? Constante universal dos gases perfeitos e temperatura. Pressão em atm, volume em litros, temperatura em Kelvin. Então, comumente a gente usa este valor aqui como a constante universal, né? Constante universal dos gases perfeitos. 0,082 litros por atm por Kelvin por mol. Tá? Nós podemos usar também o valor em, né, metro cúbico por pascal por grau Celsius por mol também, mas usualmente nós usamos, né, é usado essa constante aqui, universal do gás perfeito. Então, este valorzinho aqui é um valor constante e nós comumente representamos pela letra R, chamado constante universal dos gases perfeitos. A gente usa aqui na equação de Clapeyron, que é uma equação que relaciona a pressão de um gás com seu volume, né, e sua temperatura. Relacionado, né, então, o que relaciona pressão, volume e temperatura é o número de moles vezes a constante universal dos gases perfeitos. Tá? Na correção das atividades a gente vai ver um pouco mais sobre essa equação de Clapeyron e essas relações, mas eu quero que você tente fazer lá na lista de atividades. Eventualmente eu vou postar uma videoaula, tá? Postar uma videoaula sobre a resolução, a utilização desta equação, mas lembra que nosso foco principal é a termodinâmica, tá? Então nós estamos vendo isso aqui como algo introdutório, mas tem lá na sua lista de exercícios sobre termodinâmica né, algumas questões relacionando a equação de Clapeyron. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, as transformações gasosas, né, nós temos 4 transformações gasosas particulares. Nós vamos ver que existem experimentos, né, com exemplificando essas transformações gasosas, tá? Então nós temos aqui uma transformação, nós temos transformação isotérmica, é uma transformação gasosa onde a temperatura não varia para um estado para o outro. Então na transformação isotérmica eu vou estar variando pressão e volume, mas a temperatura não vai estar variando. Então o gás, né, se transforma, vai de um estado para o outro, mas mantém a temperatura, variando pressão e volume apenas. Transformação isobárica é uma transformação onde o gás passa de um estado para o outro, né, modificando. Uma das 3 já tem uma transformação gasosa, o gás já passa de um estado para o outro.
Então, numa transformação isobárica, né, eu vou estar variando quem? Eu vou estar variando a pressão e o volume e a temperatura, e vou deixar constante a pressão, tá? Então, transformação isobárica, você tem variação de temperatura e de volume com pressão constante. Transformação isovolumétrica ou isométrica, o volume é constante. Se o volume é constante, quem é que vai variar? É a pressão ou temperatura. É sempre esses três que vão variar: a pressão, ou temperatura, ou volume, que são as nossas variáveis de estado. Tá? Transformação adiabática, nós temos, são transformações sem troca de calor com o ambiente, tá? Sem troca de calor com o ambiente, e são transformações onde eu posso variar tudo simultaneamente, mas tem uma particularidade importante. Transformação adiabática não tem troca de calor com o meio externo. Transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tu vai ter que o gás vai absorver ou eliminar ou ceder calor para o meio externo. Na transformação adiabática não tem troca de calor, né? Todo gás, toda energia, né, o aumento de temperatura do gás é devido ao aumento de pressão, tá? O resfriamento é devido à expansão. Então, o gás não absorve nem cede calor para o meio externo. Tá? Pessoal, transformação isotérmica, vamos lá. Então, transformação isotérmica que nós já vimos é uma transformação onde a temperatura permanece constante. O prefixo iso refere-se a mesmo, né? Isotérmico, mesma temperatura, isobárico, mesma pressão, isovolumétrico, mesmo volume. Então, o prefixo iso refere-se ao mesmo. Então, isotérmica é uma transformação gasosa onde a temperatura vai permanecer constante, ela não muda. O gás muda de estado porque varia quem? Pressão e volume, mas temperatura não muda. Então a gente vai ver que tem uma série de fenômenos onde a transformação pode ser do tipo isotérmica. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso cilindro, essa caixinha pretinha aqui, né? Aqui está o nosso êmbolo, que é a parte móvel, né? É a parede que move, né? Então é o êmbolozinho, é como se fosse aquela parte da seringa lá, né, que movimenta. Depois, ali na termodinâmica, a gente vai ver o funcionamento dos motores, a gente vai falar um pouco de componentes internos de motor de combustão interna, né? A gente vai ver que existe uma peça chamada pistão, né, que faz o movimento acontecer. Tá? Então é uma parte móvel, uma parte que é puxada ou empurrada por um gás. Então eu vou supor aqui que eu tenho aqui que um gás ele absorveu calor. Ele está numa determinada temperatura. Então aqui eu tenho, né? Ele tem um determinado volume que eu vou chamar de V1. Não me interessa saber que volume é agora, tá? E o gás está exercendo uma pressão P1 aqui, tá? Quando eu falo em pressão do gás, é a pressão sobre o gás ou a pressão que o gás exerce no meio externo. Então, se eu comprimo o gás, se eu aperto um êmbolo, o gás também vai lá dentro, né, fazer mais pressão nas paredes do recipiente. Então, aqui, né, agora o que acontece? Eu vou botar pressão sobre um gás, eu vou apertar o êmbolo, apertar aquela tampa, né, comprimir o gás. No caso da seringa de injeção, eu vou apertar, né, o êmbolo, vou botar o êmbolo para dentro. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu aperto esse êmbolo, eu comprimo o gás, eu aumento a pressão do gás e diminuo o volume. Tá? Então eu estou aumentando a pressão e diminuindo o volume. Só que o que acontece? Quando o gás é comprimido, ele aquece. Só que o gás, ao aquecer, ele acaba perdendo calor. Ou seja, ele vai ficar com a mesma temperatura do que estava aqui. Então a lógica é esta. Eu comprimo o gás. Se eu comprimo o gás, eu estou diminuindo o volume, estou apertando o gás no espaço menor. Eu estou aumentando a pressão, diminuindo o volume, aumentando a pressão. E por que a temperatura aumenta do gás? Aumenta. Só que esse gás, eu estou supondo que ele está perdendo calor. Então, se ele perde o calor, significa que ele vai ficar na mesma temperatura que ele estava antes. Então, ou seja, o gás fica na mesma
temperatura, tá? Um experimento muito bacana sobre transformação isotérmica, o pessoal faz muito, inclusive alguns alunos fizeram quando eu solicitei os trabalhos sobre transformações gasosas, e o trabalho que todas as equipes fizeram, as equipes que pegaram um tema transformação isotérmica fizeram o seguinte: você pega uma seringa bem grande, uma seringa mais larga, uma seringa veterinária, enche um balãozinho bem pequenininho, pega um balão, né, faz uma bexiguinha pequenininha, dá um jeito ali, enche uma bexiguinha, bota lá dentro, uma bexiguinha cheia de ar lá dentro, da seringa, e bota o êmbolo certinho ali. O êmbolo é a parte que movimenta. Quando eu aperto a seringa, aquele balãozinho lá dentro ele diminui, porque está aumentando a pressão, ele diminui. Aumentou a pressão, diminui o volume, tá? Mas e quando eu puxo o êmbolo, eu diminuo a pressão dentro da seringa, o balãozinho infla, tá? O balãozinho infla. Por quê? Porque eu diminuí o volume, né? Eu aumentei o volume puxando o êmbolo para fora e eu diminui a pressão, tá? Eu aumentei o volume e diminui a pressão, então o balãozinho dentro da seringa aumenta de volume, tá? Então isso é uma transformação isotérmica, porque tudo acontece aproximadamente a temperatura ambiente, então nós não temos aquecimento ali, tá? Então nós temos que P1V1 é igual a P2V2. A equação que relaciona o estado 1, então eu tenho aqui o estado 1, eu tenho aqui o estado 2. Por que os estados são diferentes? Estados são diferentes porque o volume e a pressão são diferentes. O que os dois estados têm igual? A temperatura. Aqui eu tenho um volume menor, né? Tenho um volume maior e uma pressão menor. Aqui eu apertei o êmbolo, já tenho uma pressão maior e um volume, um espaço menor. Mas como ele perdeu calor, a temperatura ficou igual ao estado 1, né? Então a gente diz que ocorreu uma transformação gasosa mantendo constante a temperatura. Então ocorreu uma transformação do tipo exotérmica. E a equação que relaciona o estado 1 com o estado 2, tá? Aqui tem um errinho, pessoal, que teria que ser 2. Vamos só corrigir aqui, né? Então aqui eu teria que ter 2. Opa, desculpa, aqui é 1 tá certo. Opa, viajei. 2, aqui é 2, tá? Isso aqui está relacionado com esse estado aqui. E aqui está relacionado com esse estado aqui. Eu posso fazer essa comparação. Então, P1 vezes V1, né, é igual a P2 vezes V2. Existe uma relação constante porque aqui o volume, a pressão está baixa, mas o volume está alto. E depois o que acontece? A pressão aumenta, mas o volume abaixa. Então no estado 1 tu tem um grande e um pequeno, no estado 2 tu tem um pequeno e um grande. Multiplicando pressão e volume no estado 1 vai dar igual multiplicando pressão e volume no estado 2. Mas lembra, a gente faz igual, né? Multiplicando as variáveis de estado, pressão e volume no estado 1 e pressão e volume no estado 2, dá igual. Mas os gases não, né? Não são dois estados iguais. Não são dois estados iguais porque ambos estão em pressões e volumes diferentes, tá? Mas eu multiplicando no estado 1, a pressão no estado 1, no caso aqui, vezes a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1, vai dar igual a pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2. Então aqui eu teria, na verdade, né, P1, P2, tá? Então P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Porque aqui está grande e a pressão está pequena. No estado 2 eu já tenho um volume pequeno, mas a pressão aumenta. Então multiplicando tudo dá tudo igual, tá? É uma relação constante. Certo, pessoal? Então essa aqui é a nossa transformação isotérmica. Nós temos mais umas coisinhas para ver aqui. Vamos que vamos. Não desanima, pelo amor de Deus. Vamos lá, tá? Opa, manter. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só apagar aqui, pessoal.
Caneta. A borracha não está disponível, tá? Eu botei como mantém, então deixa ali. Pessoal, aqui um exemplo de uma transformação. Isso aqui é um vídeo de um professor da USP chamado Cláudio Furukawa. Ele tem uma série de vídeos no YouTube onde ele mostra experimentos de diversos temas, né, da física, temas relacionados à eletricidade, a calorimetria, termodinâmica. Então você bota lá, né, Cláudio Furukawa lá no YouTube, e ele mostra uma série de experimentos. Ele não explica ali muito os experimentos, alguns vídeos ele explica, mas outros ele vai montando o experimento, vendo a coisa acontecer, e tem um narrador lá, uma narradora que vai narrando o experimento. É muito legal, que você preste atenção aqui, tá? Um experimento de uma transformação isotérmica aí, mostrada pelo professor Cláudio, acho que Cláudio Furukawa. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se vai abrir aqui. Então, né, termodinâmica, né, então experimentos, transformação isométrica. Neste vídeo usaremos Vamos lá, vamos um assistir. manômetro de tubos e um balão volumétrico com uma seringa acoplada e uma saída lateral. O manômetro usa o princípio da pressão hidrostática para se medir a pressão. Como os dois tubos de vidro contendo água com corante estão abertos na parte superior, ambos estão com os níveis da água na mesma altura. Agora, se soprarmos um dos lados, aumentaremos a pressão do ar acima do nível da água, que pode ser medido por meio da diferença de altura das duas colunas. Da mesma maneira, se diminuirmos a pressão interna da boca, a diferença se inverte. Daremos continuidade ao experimento acoplando a mangueira no balão volumétrico. Assim, poderemos medir a pressão interna do gás por meio da diferença de altura das colunas de água. Colocando o êmbolo na seringa e comprimindo lentamente o gás, podemos ver um acréscimo na pressão interna do balão, por meio do aumento na diferença das alturas das duas colunas. Quanto menor aqui, o volume pessoal, do balão, gás, né? O gás maior tá a pressão dentro do balão interna. aqui, né? Como a Quando ele bota compressão o do ele êmbolo é aperta feita com de o forma gás, o muito gás sai por lenta, aqui, aumenta a pressão, também chamada de quase estática, o gás sai por praticamente aqui não se e vem verifica pela um mangueira e aquecimento do aperta, né? gás. Empurra a coluna de líquido lá Portanto, pra cima. este é um exemplo de uma transformação isotérmica, ou seja, a pressão do gás aumenta com a diminuição do seu volume, mantendo a temperatura constante durante o processo. Como o experimento foi feito de uma forma lenta, né, então não houve tempo de aquecer o gás, né? Então o processo ocorreu a temperatura ambiente. Por isso que é uma transformação isotérmica. A gente viu que quando ele botou o êmbolo lá dentro, ele comprimiu o ar lá dentro, né? O ar saiu pela saída lateral ali e apertou, né? Fez movimentar a coluna de água lá, né? Do manômetro hidrostático, tá? Pessoal, vamos um exemplo aqui. Como é que se faz aí em continhas, né? Em calculinhos, em números. Eu tenho um gráfico aqui de pressão por volume. Esse aqui chama-se gráfico isotérmico. E essa curvinha aqui chama-se isoterma. Numa isoterma, a temperatura não aparece porque a temperatura não modifica. Então eu tenho o gás no estado 1 e o gás no estado 2. Né? O gás passa do estado 1 para o estado 2. No estado 1 aqui, pessoal, esse ponto aqui é o estado 1. Tá? Eu tenho pressão de 1 atm e que volume está o gás no estado 1? Está no volume de 2 litros. Então tem 2 litros de gás que está no volume que está na pressão de 1 atm. O volume de 2 litros está na pressão de 10 atm, desculpa. Eu vou reduzindo a pressão, né? Eu vou baixando a pressão. Se eu baixo a pressão, eu tenho que aumentar o volume, né? Pensa na seringa. Quando eu aperto o gás lá dentro, estou aumentando a pressão. O volume lá dentro, né, o espaçozinho de ar dentro da seringa de injeção está o quê? Está diminuindo. Agora, se eu puxo o êmbolo para cima, eu estou aumentando quem? Aumentando o volume de ar lá dentro. Né? Estou aumentando o volume dentro da seringa. E quem é que eu estou diminuindo? A pressão. Tá? Então, a pressão é reduzida de 10 atm para 5. Mas essa pressão é reduzindo quem? O volume. Eu aumentei o volume, eu reduzi a pressão. E no estado 2, então, eu tenho quem? No estado 2,
eu tenho um volume V2, que é o que eu quero calcular, e esse V2, né, nesse volume V2, o gás está a uma pressão de 5 atm, né? Isso aqui dá para resolver até por uma regrinha de 3, né? Porque olha só, se a pressão for de 10 para 5, 10 estava para 2, né? 5, que é a metade de 10, vai dar para quanto? Eu presumi que vai dar 4, né? Então não precisa, né? Pode botar uma regrinha de 10. Ah, se 10 atm em 2 litros eu tenho 10 atm, em 5 litros eu vou ter, em 5 atm eu vou ter X litros. Uma regrinha de 3. Mas vamos lá, vamos conforme as formalidades aí. Então aqui, né, o gráfico acima ele mostra a isoterma de uma quantidade isoterma, então esse gráfico que mostra a relação pressão-volume em uma transformação isotérmica, então não tem, aqui não aparece temperatura no gráfico, porque a temperatura não faz nada, ela é a mesma. Então, qual é a temperatura no estado 1, qual é a temperatura no estado 2? É a mesma, não se sabe qual, mas é a mesma. O que muda é apenas pressão e volume. Então o gráfico acima mostra a isoterma e uma quantidade de gás que é levada no estado 1 para o estado 2. O volume no estado 2 é em litros, né? O V2 eu quero calcular. Então olha só, pessoal, eu tenho aqui, né, um cilindro, né, um cilindrinho, um recipiente, né, como se fosse lá a parte de fora, lá, né, o corpo da tua seringa de injeção. O êmbolo, que é a parte móvel, a parte de dentro que movimenta, é a parede móvel. E aqui eu tenho gás a um volume de 2 litros e uma pressão de 10 atm. Tenho gás aqui dentro, tá? Então aqui eu tenho gás aqui, pessoal, tem gás aqui dentro confinado a uma pressão de 1 atm e um volume de 2 litros. O volume é esse aqui, né? O volume de gás, tá? Então aqui dentro eu tenho um gás naquelas condições com aquelas variáveis de estado ali. O que acontece? Agora eu puxei o êmbolo para cima. Se eu puxei o êmbolo para cima, o que aconteceu com o meu volume aqui, pessoal? Opa, meu volume aumentou. Aumenta. E a pressão reduziu, né? Eu dei mais espaço para os gases se movimentar. Então o gás está mais folgado quando eu levantei o êmbolo. Então a pressão diminuiu. Certo? E quanto que vai ser esse volume aqui? Né? Então tem absorção de calor. Botei um detalhe aqui, né? Absorção de calor para permanecer é uma transformação exotérmica, né? Isotérmica, porque aqui o gás poderia estar quente por estar comprimido, mas como ele expandiu, aumentou. A gente vai ver depois que quando o gás expande ele absorve calor. Inclusive esse é o princípio de funcionamento das geladeiras. A gente vai ver depois aí que quando o gás expande absorve calor, tá? Então ele absorveu calor para manter a temperatura constante. Mas enfim, como é isotérmica, a temperatura, né? Na verdade, pessoal, a equação real, essa aqui a gente chama, né? A gente parte da equação dos gases perfeitos, equação geral dos gases perfeitos, onde eu tenho P1V1T1 é igual a P2, né, vezes V2 dividido para T2. Só que numa transformação isotérmica, isso é igual a isso, então eu corto. E o que sobra para relacionar dois estados numa transformação isotérmica? Apenas isso, que é o que a gente viu aqui, né? Ó, a equaçãozinha. Por que não tem temperatura? Na verdade, teria temperatura aqui embaixo. A gente vai ver que a equação geral dos gases perfeitos é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Mas não tem T1 nem T2 ali embaixo, porque cortou. Olha aqui, foi o que eu mostrei aqui. Tá? Cortou porque é mesma. Então eu vou botar os valores, né? 10 vezes 2, P1 10, V1 é o 2, está aqui, P2 é o 5 e o V2 é o que eu quero achar. Equaçãozinha de primeiro grau, pelo amor de Deus, não saber resolver isso aqui merece um tapa na orelha. Então vamos lá, quanto é que deu aqui? Eu só troquei de lado, né? Aqui para mim um ponteiro do meu mouse sumiu, voltou. Eu passei o 5V2 para cá, 2 vezes 10 é 20, já passei para lá. Então resolvendo 4 litros. Dá para fazer também isso aqui por uma regrinha de 3, que pelo amor de meus filhinhos, né? Pela regrinha de 3 é o seguinte: se em 2 litros o gás está a pressão de 10 atm, atm é atmosfera, né? Em 2 litros 10 atm, né? 5 atm. Em 5 atm significa que o gás está numa
X litros. Resolvendo isso aqui, eu vou chegar também ali nos 4, né? Tá certo isso aqui, porque daí não daria certo, né? Então vamos ver lá. 2 está para 10, 2 está para 10 e 5 está para V2, né? 10 até aqui daria 10. Bom, enfim. Vamos apagar aqui. A gente usa então a equação, né, que relaciona pressão e volume em uma transformação do tipo isotérmica. Pessoal, voltando aqui, só fazendo uma correção, né, ali por volta ali dos 23 minutos do vídeo, onde nós começamos a falar de transformações gasosas, né, eu falei ali do componente principal de motor. Então, nós vamos trabalhar com a ideia, né, para trabalhar transformações gasosas de motor rudimentar, né, que pode ser, por exemplo, uma seringa de injeção onde eu tenho uma parte móvel. Eu só falei errado o nome das partes ali que compõem esse motor rudimentar. Eu tenho um recipiente com uma parede móvel, né, então só tomando aqui, né, então é uma errata isso aqui, só para corrigir um errozinho conceitual que eu botei ali. Eu tenho aqui um recipiente onde uma parte é móvel, é a parte que executa trabalho, a parte que é empurrada ou puxada pelo gás, dependendo do tipo de transformação que o gás vai sofrer, tá? Então nós temos aqui essa parte móvel. Esta parte móvel chama-se pistão ou êmbolo, e eu tinha chamado o recipiente de êmbolo. Na verdade, recipiente não é êmbolo, o recipiente é cilindro. Tá? Então nós temos um sistema de cilindro e pistão, ou cilindro ou êmbolo. Cilindro é o recipiente, é a panela onde o gás fica contido, é o volume. E o êmbolo é a parte móvel, a parte que vai executar, que vai fazer com que o gás gere um movimento útil. Tá? Então apenas uma errata, né? Estou corrigindo os nomes ali que eu dei para as partezinhas desse motor rudimentar, para as partezinhas desse elemento, né, dessa maquininha termodinâmica aí que vai movimentar de acordo com as transformações gasosas. A parte que movimenta eu chamo de êmbolo, tá? Que nos motores de combustão interna a gente chama de pistão, e a parte, né, o recipiente ali a gente chama de cilindro, tá? Então é cilindro e êmbolo, ou cilindro e pistão. Eu estava chamando o recipiente de êmbolo, tá? Então não me confundi na hora lá. Peço desculpas, estou fazendo a correção aqui. Pessoal, nós vamos agora seguir para uma outra transformação que nós estamos trabalhando. Então nós vamos ver nesta videoaula aí. Desculpa o tempo da videoaula, mas assiste aos pouquinhos, né? Assiste um pouco, pausa, assiste um pouco no outro dia, tá? Se liga nas dicas, se liga aí no conhecimento que está sendo passado aí. Nós vamos ver agora a próxima transformação, chamada transformação isovolumétrica. Então nós vimos aqui, estou voltando no slide aberto, né? Você está vendo aqui minha tela, tá? Nós fizemos esse exercício aqui, agora nós vamos para a transformação do tipo isobárica. Então vamos lá. Transformação isobárica. Pessoal, transformação isobárica, né? Baros vem de pressão, tá? Então iso é o mesmo, isobárica, a mesma pressão. Nós tínhamos visto então a transformação isotérmica, né? Na transformação isotérmica nós vimos que é uma transformação onde o gás varia pressão e volume, mas não varia a temperatura. O gás passa pela transformação gasosa porque tem a variação de dois dos seus estados, né? Das suas variáveis de estado, que no caso é pressão e volume, mas a temperatura permaneceu constante nesta transição. E transformação isobárica é uma transformação onde quem que vai permanecer constante agora é a pressão, variando quem? Temperatura e volume. Então vamos ver aqui o que acontece, né? O que acontece aqui
vamos supor que eu tenha um gás aqui, pessoal, tá? Outra coisa, nós vamos desconsiderar isso aqui que está aqui embaixo, tá? Desconsidere isso aqui, porque isso aqui eu peguei, né? Isso aqui da transformação isotérmica. Eu acabei fazendo um copy print lá da transformação isotérmica, então desconsidera isso que está embaixo da nossa figura aqui. Então é o seguinte, eu tenho um gás que eles têm, né? Ele está um volume aqui, tá? Tá um volume V1, por exemplo, tá? Então tem um gás aqui que está em um volume que eu chamo aqui de V1, um volume V1, e depois, né, o volume V1 e uma temperatura T1. Né, digamos, por exemplo, ele está a 2 litros com a 10 graus Celsius, e depois eu tenho o gás que ele vai para um volume V2 menor que V1, né, pode ver que o espaço agora aqui é menor, né, e se o volume diminuiu, quem é que vai aumentar, quem é que vai variar também, vai variar, né, pode ser a temperatura. Agora pensa o seguinte, por que a pressão aqui, né? Por que é isobárica? A pressão isobárica é o seguinte, opa, variou o volume, variou a temperatura. Mas olha só, quem é que está exercendo pressão sobre o gás? Esta massa aqui, né? Lembra lá do conceito de pressão? Pressão pressão é isso aqui, pessoal. Pressão é força aplicada sobre área, né? Que área é essa? A área na qual a força é aplicada, a superfície onde tem uma aplicação de força. Quem é que aplica força neste êmbolo? Aqui é o êmbolo, aqui é o meu êmbolo, que ele pode subir ou ele pode descer. Quem é que aplica força sobre esse êmbolo, empurrando para ele para baixo? É a força peso, a gente vai estudar, né? Vai estudar não, vocês já estudaram aí força peso no primeiro ano. Então o peso dessa massinha, né, exerce uma pressão sobre o êmbolo, tá? Exerce uma pressão sobre. Deixa eu apagar aqui que eu acabei poluindo, me empolguei a poluir demais. Exerce uma pressão sobre o êmbolo, tá? E o que faz? O que essa massa faz? O peso dessa massinha exerce uma pressão sobre esse êmbolo que por sua vez comprime, né? Pressiona o gás. Né? Mas a pressão aqui é a mesma. A pressão é a mesma. Tá? A pressão aqui é a mesma. Só que o seguinte, deixa eu só apagar aqui a borracha. Vamos trazer a ideia novamente aqui, né? Beleza, agora é o seguinte, vamos só raciocinar o seguinte. Vamos considerar agora isso aqui. Eu tenho aqui um recipiente com gás dentro e eu tenho este êmbolo móvel. Quando eu boto um peso aqui em cima, né, eu botei um peso aqui em cima, esse peso, né, comprimiu o gás, né? O gás diminuiu o volume e aumentou a temperatura, tá? Aumentou a temperatura. Mas ele aumentou a temperatura, né? Então variou a temperatura e variou o volume. Mas a pressão sobre o gás, né, continua a mesma. Quem é que exerce? É a mesma massa que está aqui. A mesma massa faz, né, o peso exercido por esta massa sobre o êmbolo, faz o êmbolo descer, diminuindo o volume e aumentando a temperatura. Mas a pressão do gás é a mesma. Quem é a pressão do gás? A pressão do gás é a própria pressão, né? É a pressão que o gás exerce sobre a parte, sobre o êmbolo aqui nas partes internas do recipiente, é a mesma pressão que está sobre o êmbolo, tá? Então tudo que aconteceu com o gás, a diminuição de volume e o aumento de temperatura, foi sobre a pressão constante desta massa aqui. O peso é o mesmo, então o que está comprimindo o gás ali é o mesmo. Então no estado 1 eu tenho ali naquela pressão, depois eu tenho naquela pressão. Eventualmente aqui eu posso o quê? Tirar calor. Volta lá. Eu tenho aqui, né, o sistema está parado, tá? O sistema está parado. O sisteminha aqui está parado. Eu posso fazer isso inclusive, né? Eu posso fazer isso aqui inclusive, pessoal. O sistema está parado, né? E se eu resfriar, se eu retirar calor, se eu resfriar o gás, o que acontece? Se eu resfriar o gás vai diminuir de volume. Então, ó, aumenta a temperatura de um gás, o gás aumenta de volume.
eu diminuo a temperatura de um gás, o gás diminui de volume, tá? Então, nesse caso aqui, se eu diminuir, se eu tirar calor, né, que é no segundo passo, tiro calor, quando eu tirei calor, eu diminui o volume do gás. Diminuir o volume, diminuir a temperatura também. Pode ser, tá? Então, nessa situação, por que a pressão é constante? A pressão é constante porque quem é que está exercendo pressão? Quem está exercendo pressão é esta mesma massa, né? O peso desta massa sobre esta área, né? Então, é o peso desta massa, que no caso seria aqui, P maiúsculo é peso, P minúsculo é pressão, cuidado. E essa área aqui seria essa parte de baixo aqui. Então a pressão é constante. Como eu não estou mudando a massa, eu não estou mudando o peso, eu não estou mudando o tamanho do êmbolo. Então a pressão sobre o gás, tanto nesta fase 1 quanto nesta fase 2, é a mesma. E quem é que está variando? Perdendo ou ganhando calor? É temperatura e volume. Estou mexendo a temperatura e volume, mas a pressão, né, o peso sobre o gás é o mesmo nas duas situações. Tá? Por isso que é chamada aí é isobárica. Tá? Então, numa transformação isobárica, pessoal, eu vou ter, né, T1V1 é igual a T2V2, eu vou ter esta relação aqui. Porque saiu, né? Por que aparece agora só volume e temperatura e não tem pressão? Porque a pressão é constante, né? A pressão aqui sobre o gás é igual à pressão aqui sobre o gás. Então, pressão corta com pressão, né? Eu tinha mostrado para vocês lá no vídeo, né? Um pouquinho antes, mas eu acho que a minha tela ali, né, a tela onde aparece meu rosto acabou cortando. Eu tenho essa equaçãozinha aqui chamada, né, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Isso aqui, deixa eu melhorar, que isso aqui é para ser um P de pressão, né? Essa aqui é chamada equação geral dos gases perfeitos. Eu vou falar um pouquinho mais lá na adiabática, tá? Então, quando eu tenho transformação isotérmica, eu corto aqui, eu fico com P1V1 igual a P2V2. Quando eu tenho isobárica, eu corto a pressão aqui e corto a pressão aqui, porque as pressões são iguais aqui e aqui. E eu fico V1T1 igual a V2T2, é o que nós temos aqui. Ok? Esse VNTN é para quaisquer valores depois aí. Porque eu posso ter uma fase 1, uma fase 2, eu posso ter o estado 1, o estado 2, isso aqui pode voltar a subir, eu vou ter o estado 3, ele pode descer para metade, eu posso ter o estado 4. Qualquer, né, variaçãozinha de volume, de pressão no gás, de volume e de temperatura no gás ali, eu tenho, né, tendo aquele mesmo pezinho empurrando o gás para baixo, né, a mesma pressão, eu vou ter transformação isotérmica, onde eu estou variando apenas volume e temperatura. Beleza? Então vamos apagar, vamos despoluir aqui a nossa tela. Então calma que nós já estamos acabando, né? O vídeo está meio longo, mas vale a pena você assistir aí. Assiste, faz as tuas anotações, pausa, assiste um pouco mais no outro dia. E eu acho que rende mais assim. Não tenta enveredar de assistir tudo numa talagada só, tá? Pessoal, aqui uma transformação isobárica também do professor Cláudio Frucal da USP, né? Então vamos assistir aqui o experimento que ele está fazendo, tá? Vamos lá. Transformação isobárica, né? Para esta experiência usaremos um borrifador com álcool, olha que interessante, papel toalha, presta muito um secador de cabelos muito legal. E um balão volumétrico com uma rolha de borracha, uma seringa transpassada e uma torneirinha instalada Lembra na que saída lateral. Quando eu resfrio o gás diminui a seringa de volume, vidro então já bota transpassada lá. na rolha de E borracha quando eu aqueço o gás com um êmbolo bem aumenta de limpo volume. e sem folgas, Beleza? de modo Já que o fica ar isso na dentro cabeça dele aí, não anota aí. escape. O professor está demonstrando, né, aqui que isso aqui é um êmbolo, aqui o registrozinho está fechado. Podemos né? observar que quando abrimos aqui a um êmbolo torneira, bem o ar soltinho. dentro do balão sai por causa da pressão do êmbolo sobre o gás. Ó. Entra o ar, ele botou o êmbolo. O êmbolo fica que nem uma molinha Esfregando porque ele as está mãos, sobre, né, o ar atrito lá faz dentro com como que se a fosse uma pele mola. se aqueça. Ele vai botar agora a mão Neste quente processo, estamos transformando o trabalho mecânico balão. em energia térmica, O ar lá dentro que do aquece balão as vai mãos. aquecer e o ar Envolvendo quente o balão expande, com aumenta as de volume. mãos, O que ele vai o ar fazer com o dentro êmbolo? dele também Como se ele está aquece um aumentando de pouco. volume, expandindo, ele vai O empurrar o aumento êmbolo da para cima. temperatura do ar
faz com que o êmbolo suba lentamente por causa do aumento do seu volume interno. Aumentando ainda mais a sua temperatura por meio do ar quente soprado por um secador, vemos que o êmbolo sobe muito mais. Né? O êmbolo vai subir mais rápido, porque o ar aquece mais rápido e aumenta de volume mais rápido. Por outro lado, se borrifarmos álcool no balão, a sua evaporação retira calor da superfície do vidro, diminuindo a temperatura interna do gás. Isso faz o êmbolo descer, diminuindo seu volume interno. Ele borrifa o álcool no balão, né? O álcool para evaporar rouba calor Esse é um exemplo de uma transformação gasosa chamada de isobárica. Né? E como o peso do êmbolo é constante e é ele que pressiona o gás, a pressão dentro do balão também é constante. O aumento da temperatura do gás faz com que o seu volume aumente, mas mantendo a pressão interna constante por causa do peso do êmbolo que não se altera. Então não mudou. No caso do resfriamento e do aquecimento, o único peso, a única pressão sobre o gás era ali do êmbolo, né, que está inserido, a partezinha de cima ali, tá, pessoal? Um exemplo isobárico aqui, né, um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 kelvins. Se esse gás for aquecido a 302 sob pressão constante, já está na cara aqui que se trata de uma transformação isobárica, né, o seu volume será. Pessoal, então, né, eu tenho aqui um volume inicial de 12 litros, né, a uma pressão de 293 kelvins. Vamos supor que é 12 litros, né? Então vamos lá, vamos pela... Pessoal, as temperaturas temperaturas sempre tem que ser em Kelvin, tá? Sempre eu tenho que passar a temperatura em Kelvin, tá? Então aqui eu tenho 12 litros e 293 kelvins. Eu aumentei, né, o gás foi aquecido, então teve uma fonte térmica aqui que forneceu calor para esse gás aqui, o gás está aqui dentro, forneceu calor, né, a temperatura do gás aumentou. Então quando eu forneço calor para esse volume aqui, o volume aumenta, né, o volume aumenta e a temperatura também aumenta. Eu estou supondo que o gás, né, ele absorveu, ele não perdeu calor, tá? Não perdeu, ele absorveu o calor, então ele tinha esse volume inicial aqui menor de 12 litros, vamos supor que seja 12 litros aqui, absorveu o calor, ele aqueceu, né? Como ele absorveu o calor, a temperatura foi de 293 para 302 kelvins. E aumentou o volume porque, como a gente viu no experimento do professor Cláudio ali, se eu aqueço um gás, o gás expande. Quando expande, ele quer ganhar volume, ele aumenta de volume lá dentro, o volume interno dele aumenta e ele empurra uma das paredes do recipiente. Ele vai conseguir movimentar a parede que está solta, que no caso ali é a parede do êmbolo. Tá? E eu quero saber qual é o volume 2. Então trata-se de uma pressão constante, uma isobárica. Quem é que exerce pressão constante? É esse pezinho aqui em cima. O peso dessa massinha pela área vai me dar a pressão sobre o gás, tá? Então, como o peso aqui é a mesma coisa, o mesmo êmbolo, né? Então não muda nada. A pressão é a mesma no estado 1, né? Então eu tenho aqui o meu estado 1, e eu tenho aqui meu estado 2, né? Eu fui do estado 1 para o estado 2, variando temperatura e volume, mas a pressão dada pelo peso dessa caixinha ali em cima do êmbolo, que empurra o êmbolo para baixo, é a mesma. Beleza? Deixa eu só apagar aqui que eu fiz uma caqueira aqui, né? Então eu não tenho, né, eu não tenho pressão na jogada, eu tenho V1 sobre T1, V2 sobre T2, botando os valores aqui, V1 está aqui 12, T2 a temperatura no estado 1 está aqui, 293, aqui a temperatura T2, né, 302 T2, 302 kelvins, está aqui T1, é a 1 e a T2, está aqui, e o V2 é o que eu quero achar. Eu vou multiplicar cruzado aqui, né, 293 vezes V2 é igual a 12 vezes 302, resolvo, eu isolo V2, passo 293 para o outro lado, faço a divisão e eu chego a um volume de 12,4 litros. Variou aí, né, 400 ml de volume. Beleza, pessoal? Então era isso, né? Nós vimos a transformação isotérmica e isobárica e toda a parte lá de introdução a gás. Desculpa pelo vídeo meio comprido aí,
tá? Mas assista em partes e faça as atividades. Assista aí em 3 vezes, você tem uma semana aí para ver, né? Espero que você goste, ache interessante perguntar, pergunta pelo WhatsApp lá, tá? E nós vamos ver ainda, né, antes de entrar na termodinâmica, as transformações isovolumétricas, isovolumétrica e adiabática. A diabática é a mais interessante, tem outros conceitos por trás da diabática e depois, posteriormente, entraremos aí na termodinâmica. Tchau, pessoal, um abraço, obrigado aí, tá, por assistir o vídeo e bons estudos.